Fala aí pessoal, bem-vindos ao vídeo. Esse é o vídeo que eu falo de tudo que está acontecendo na economia, né? Eu faço meio que um resumo mensal do que está acontecendo. Isso serve para você não só como um investidor, mas também como cidadão para se manter informado. Então aqui eu vou falar do dólar, vou falar, né, o câmbio, vou falar de Bitcoin, criptomoeda, vou falar de commodities, vou falar de metais, de petróleo, de frete de mercadorias. Vou falar de bolsa americana e vou falar de bolsa brasileira. Também vou falar de algumas notícias ao redor do mundo, né? As mais importantes. Então fica até o final, porque vai valer muito a pena. E vou falar também uma conclusão do que a gente tem que estar fazendo num período como esse, né? Vou falar do medo, né, que aconteceu aí, de todo o tarifaço do Trump, toda a repercussão negativa que teve, a queda das bolsas. Então vai ser muito interessante. Se você é novo no canal, dá o like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então para começar ele, né, o dólar. O dólar no mês passado aí subiu 1,52%, né, um pouco. No ano já vem subindo bastante, 5,88, veio lá de 5,18 mais ou menos. Agora olha só o detalhe, né, isso que eu falo, que eu falei no outro vídeo também. Olha pro DXY aqui. DXY é o índice que mede o poder do dólar perante outras moedas fortes, né? Então é mais real, né, pra gente saber o que tá acontecendo com o dólar em si, né? Porque às vezes a gente vê, o dólar subiu, mas subiu o dólar ou o real que desvalorizou, né? Então, essa aqui é a questão que eu vou mostrar pra vocês. Se você ver aqui, pode ver que o dólar ele caiu mais de 3% no mês passado, nesse mês. Só que ainda assim, perante o real, ele subiu. O que que quer dizer? Que o dólar tá perdendo valor e ainda assim o real tá perdendo mais valor ainda. Ou seja, se o dólar volta ao normal, vai disparar ele em real. Volta para 6 fácil, eu não tenho nem dúvidas. Então, por isso a importância de você estar investindo não só aqui no Brasil, como lá fora também, né? Porque você mantém seu patrimônio dolarizado. É isso, no ano a mesma coisa. Vocês podem ver aí que no ano o dólar caiu 5,8%, que é muito, né, perante as outras moedas, e ainda assim o real se desvalorizou mais ainda, né? Ele subiu 13%, mais de 13% aí perante o real. Pessoal, tinha até acabado a gravação, mas tem outro ponto importante também para saber com relação ao valor do dólar, né? Que uma coisa que ainda está sustentando o dólar num valor um pouco mais baixo do que ele deveria estar é que a taxa de juros no Brasil, principalmente a taxa de juros real, está muito alta. Então existe sempre um grande movimento de renda fixa a fim de guardar dinheiro, né, reserva, que sempre vai para onde a taxa de juros real está alta, né, para o dinheiro poder estar rendendo. Então, no momento que a taxa de juros do Brasil começar a baixar, muito capital que está investido aqui vai ser vendido para fora de novo. Então, no momento que isso acontecer, existe outra boa chance de que o dólar volte a disparar um pouco. Então, atenção para isso também, importante. Como eu falo, né, assim, tem essa questão da taxa de juros real, que está segurando o dólar, petróleo está baixando, o preço do frete está estável, está bem baixo até. Então, muita coisa que está segurando o dólar. Ainda assim, ele está aumentando, né? Tipo, o dólar perde valor, mas perante o real ele está aumentando, ainda com muita coisa ajudando para que ele continue baixo. Então, assim, não duvidaria, né? É muito difícil fazer previsão de dólar, mas não duvidaria que no final deste mandato, ou até um pouco depois, porque os efeitos continuam, já chegue a 7. Não digo nem 6, 7 mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer. É importante manter a atenção nesses pontos também. Aí, basicamente, o que eu falei, né? A notícia falando do índice DXY, falando que sofreu a maior queda aí desde 2022. Falamos de dólar, agora vamos para commodities, né? É importante também saber de commodities. Aqui, como vocês podem ver, o ouro, por causa da grande insegurança aí de tudo que está acontecendo, principalmente as tarifas, né? Perigo de recessão, taxa de juros ainda alta, que veio por muito tempo, né? Estados Unidos diminuindo, Brasil voltou a aumentar. Mas no mês o ouro voltou a subir. No vídeo passado eu mostrei ele já tinha subido. Nesse mês subiu mais 8%, ou seja, muito. A variação anual 36%, uma loucura. Vocês podem ver como é a característica de recessão, né? Em períodos de crise, o metal precioso se valoriza e os metais produtivos, digamos assim, se desvalorizam, né? Aqueles que têm demanda por produção de algum material, de algum produto, né? Então vocês podem ver aqui na tabela
que prata, bronze, aço, né? Lítio para bateria, tudo caiu porque a indústria começa a esfriar e a demanda pela matéria-prima, consequentemente também, né? Até a prata, né? Tem gente que pergunta, mas a prata não é metal precioso, não devia ter aumentado também. É, é um metal precioso, mas mais de 50% da prata hoje, da demanda da prata, é para fim industrial, não é só para como um metal precioso, como uma reserva de valor, digamos assim, né? Então por isso que a prata caiu também, hein? Não tanto quanto, por exemplo, bronze e aço, né? Mas caiu bastante também. Aí as notícias, né? A versão ao risco faz ouro chegar a US$ 3.200 pela primeira vez, né? All time high. Preço do ouro pode chegar a 3.500 em 2025. E prata aí, como eu falei, né? Chegando numa baixa aí de 8 semanas, devido à demanda industrial, que diminuiu bastante. Bom, petróleo. Petróleo no mês passado caiu, desabou, mais de menos 8% aí no mês. E no ano vem caindo bastante, né? Menos 28%. Isso se deve muito ao fato, né, de a indústria ter esfriado muito, né? Ou seja, muita produção e pouca demanda, né? Do petróleo. E o petróleo tem influência na inflação de qualquer país, porque todo mundo está consumindo energia, derivados do petróleo e tudo mais. Então, imagina só que quando esse petróleo voltar a um patamar normal de, sei lá, US$ 80, vamos supor, a inflação tende a aumentar ainda mais. E o Brasil já está fora da meta e deve continuar mais fora da meta ainda, infelizmente nossa situação aí. Aí, como eu falei, né, aumento da oferta e economia global desaquecida. Ainda assim, especialistas aqui embaixo falando projetam um preço médio de US$ 70 para este ano. Que eu falei, se volta para US$ 70, tende a aumentar a inflação, né? Sempre que aumenta o preço do petróleo. Aí o frete de mercadorias, também que é importante saber, porque quase tudo que a gente consome é transportado pelo mundo vem por meio de container, né? Então esse é o índice do frete do container, principalmente varejo. E pode ver que ele chegou numa baixa aí agora há pouco e voltou a aumentar um pouquinho, né? Meio que ficou ali naquele vale aí o gráfico. E bom, é o que eu falei, é mesmo o caso do petróleo. É bom que ele esteja abaixo, porém se voltar a aumentar, a inflação deve voltar a aumentar. E é um perigo porque todo mundo quer que taxa de juros volte a diminuir no mundo todo, né? O Brasil ainda está aumentando, então vai ser pior ainda. Então, vamos ver como é que vai ficar aí os próximos capítulos. Vamos falar do Bitcoin, né? Bitcoin no último mês caiu 1,3%, que não é nada. Eu botei até em amarelo porque é meio que uma posição neutra para o Bitcoin, que é tão volátil que 1% muito pouco. E no ano segue muito valorizado, apesar da galera tá falando muito aí que o Bitcoin desabou, caiu. Na realidade é que foi algo meio que esperado. E inclusive o Bitcoin tá respondendo muito bem, tá? Eu tava até fazendo esse estudo aí sobre, né, como o que estava acontecendo com o Bitcoin nas últimas vezes que caiu. E realmente dá para perceber que cada vez mais o Bitcoin está se comportando como um ativo que é, digamos assim, uma reserva de valor, né? Não só algo especulativo, não se comporta mais como uma ação de crescimento, algo do tipo. É tanto que se você perceber, o Bitcoin cada vez mais nas grandes quedas, ele cai cada vez menos. Até que vai chegar um momento que a tendência vai ser que o Bitcoin fique quase neutro ou que ele se valorize, que é exatamente o que acontece com o ouro. Que como um ativo escasso, né, de valor, num período de crise ele tende a se valorizar, né, não se comporta como os outros ativos de risco. Então isso é interessante, porque realmente isso quer dizer que o Bitcoin está se consolidando com o propósito que ele veio ao mercado, digamos assim, né. Óbvio que o objetivo final dele seria ser uma moeda de troca, né? Mas acho que é passo a passo, né? Em princípio, ele deve se tornar algo mais como reserva de valor, como já é, né? Muito banco, muito país aí fazendo reserva. Então é interessante porque a gente está vendo essa mudança de comportamento com o tempo do Bitcoin. Cada vez que a gente tem queda, né? Forte do mercado, né? Ele fica cada vez menos volátil. Isso é interessante. Aí o índice de medo e ganância, né? Pode ver que ainda está em medo, então é um momento interessante para comprar. O múltiplo de Mayer também está abaixo da média histórica. E aí o Robert Kiyosaki, né? Pai rico, alerta sobre colapso econômico. Quem tiver Bitcoin, ouro e prata vai sobreviver, né? Ele que é o fã aí do Bitcoin, sempre está se posicionando em qualquer movimento que o Bitcoin faz. E é isso, aí tá a posição do pai rico.
Aí o que eu falei na notícia falando, Bitcoin desafia a turbulência macroeconômica e emerge como ativo resiliente. E aqui embaixo, Bitcoin mostrando, né, uma força crescente durante os momentos ruins do mercado, né? Aí sinalizando uma mudança no comportamento histórico do Bitcoin. Legal ver isso aí. E aí a notícia falando, né, que o Bitcoin pode cair ainda para 66 mil dólares antes de nova alta sustentada. E realmente, assim, botei até aí a última queda. Vocês podem ver que depois daquela última alta que teve, que foi quase 70 mil, acho que foi 66 mil, não lembro. O Bitcoin chegou a cair de volta para 16 mil em outubro de 22, eu ainda lembro. Se você fizer a conta aí, é mais do que dividir por 3 aí, esse valor. Então, se ele foi a 110, aí igual chegou, mais ou menos, ele poderia cair na 30, assim, na lógica. Então, é o que eu falo, nunca faça movimentos radicais aí. Não é porque agora tá em medo e tá barato, né? Comparado com isso, mais de 100 mil que tava. Você tem que sair botando todo o seu dinheiro, vendo notícia, assim, desesperadamente. Cara, se você acredita no ativo, pouco a pouco. Dollar cost average, sempre falo. Pra Bitcoin, pra ação, pra ETF, qualquer coisa que você for comprar aí de investimento, melhor fazer desse jeito. Agora vamos para o Brasil. Vamos lá ver o que está acontecendo no nosso Brasil. Ibovespa no último mês caiu menos 1%, é pouco, tudo bem. No ano vem subindo 3,12%. O IDIV caiu 1% também, parecido com o Bovespa. E no ano vem se valorizando 6%. No último mês, os fundos imobiliários, o IFIX, subiu, né? Mas porque no ano vem caindo bastante. Então, como meio que tá tudo no 0 a 0, né? Se você for pensar a inflação no Brasil, quanto é que tá, praticamente a bolsa brasileira tá só ajustando os preços, né? Não tá se valorizando muito. E continua barata, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. E aí o que eu falo pra gente sempre observar, né? Como tá a bolsa brasileira, assim, olhando de fora, né? Fora da bolha. A real maneira de mensurar o que tá acontecendo numa bolsa, né? Em dólar. Vocês podem ver que no último mês a bolsa caiu muito, 6%, e no ano vem caindo menos 19%. Ou seja, num cenário econômico aí de investimento global, a real é que você deixar dinheiro investido no Brasil, você está perdendo dinheiro, né? É perigoso isso aí. E realmente, né? Taxa de juros já é elevada há muito tempo, inflação alta, é complicada. Acho que não teve IPO esse ano, não teve ano passado. Complicada a coisa aí para as empresas. Pedido de recuperação judicial aumentou muito, então a bolsa tá de mal a pior aí no Brasil. Torcer para que melhore, né? Principalmente se mudar o governo aí. Aí outra notícia, né, falando estrangeiros retiram mais de 8 bilhões da bolsa brasileira. Isso é obviamente ruim, né? Isso quer dizer que o mercado vê o Brasil como com pessimismo, né, de crescimento. Como vocês sabem, né, muito do capital que existe nas empresas brasileiras é estrangeiro, então isso é muito importante pra gente, né? Aí como eu falei que ia mostrar pra vocês o PL do Bovespa mostrando aí que ainda continua barato, nem abaixo aí da média dos últimos 25 anos e até dos últimos poucos anos aí, dos últimos 5 anos, tá bem barato. Então, sim, acreditando no Brasil, né, como nós temos que acreditar, se a gente continuar morando aqui, tá bom pra comprar. Ainda assim, principalmente agora que eu vou mostrar pra vocês da Bolsa Americana, tá muito atrativo lá fora, aqui também dá pra fazer um aporte aí. Sempre pouco a pouco, mas tá valendo a pena. Aí a taxa de juros do Brasil, né? Ao contrário de praticamente todo mundo, eu acho, tá baixando a taxa de juros, porque a inflação tá diminuindo. No Brasil a gente está aumentando de novo, porque a inflação voltou a aumentar, né? Muito devido às políticas públicas, né? Do gasto descontrolado do governo. O governo gasta mais, tem que imprimir mais dinheiro, isso aumenta a inflação, e para controlar a inflação tem que aumentar a taxa de juros, não tem jeito. Aí as notícias, né? O Brasil tem a quarta maior taxa de juro real do mundo. Taxa de juro real, se você não sabe, é a taxa de juros, né? A Selic menos a inflação, ou seja, o quanto o seu dinheiro está realmente rendendo se você deixar ele aplicado num CDI, por exemplo, né? Num tesouro direto aí que sempre tem as diferenças, né? IPCA+, é prefixado, Selic, mas se você fizer a soma dos valores como estão, você vai ver que basicamente é a mesma coisa, até porque não faz sentido você emprestar o dinheiro para a mesma pessoa, instituição, e ela te pagar um valor diferente, né? É mais que tudo por se acontecer alguma situação extrema. Ah, você sabe que nesse você está respaldado pelo IPCA. Mas você vai ver que na prática é praticamente a mesma coisa. Enfim, taxa de juro real é isso, né? O quanto o seu dinheiro rende aí realmente acima da inflação. O Brasil está com a quarta maior, né?
Banco Central sobe juros de 1 ponto e Selic vai a 14,25%, maior nível desde 2016. Pessoal, a gente tá com a mesma taxa de juros da época da crise da Dilma lá, que teve o impeachment. Olha só que doideira, né? E a nossa taxa de juros, inclusive, tá mais alta do que o auge da pandemia, né? Do pós-pandemia, que todo mundo aumentou a taxa de juros. E realmente, economicamente, a gente tá vivendo mais do que uma pandemia de novo. Complicado. Por isso que eu falo que você entender de investimento de dinheiro, né? É muito importante, é um papel na sociedade. Eu até falei isso no final do último vídeo. Você é leigo. Depois você começa a aprender sobre finanças, a mexer no seu dinheiro. Se aprendeu sobre finanças, você vai querer começar a aprender sobre investimento, para fazer seu dinheiro render, trabalhar por você, deixar o dinheiro trabalhar para o seu futuro. Aí você aprende investimento, né? Finança, aí aprendeu investimento. Aí você aprendendo investimento, para estar informado e para saber do que está acontecendo e tomar as decisões, você acaba aprendendo sobre economia. Então, você já ganhou outro conhecimento. E depois que você começa a estudar economia, é inevitável que você passe a entender sobre política. Então, assim, você saber cuidar do seu próprio dinheiro tem um efeito assim que vai escalando, que você acaba dominando um assunto muito mais acima do que uma simples finança pessoal, entendeu? Controlar os seus gastos. Você acaba, como eu falei, finanças, investimento, economia, política. E no final das contas, você sabe por que, que as pessoas lá de cima de um governo, de uma gestão, estão tomando aquelas decisões, entendeu? Você para de ser um cidadão que simplesmente vê uma notícia superficial e fica compartilhando ideia que não faz nenhum sentido, que você não tem nenhum argumento. E porque no final das contas é tudo muito simples, né? Praticamente tudo funciona em volta do dinheiro. Enfim, só um comentário aqui da situação da taxa de juros, que está realmente péssima. E por que que é importante você saber da taxa de juros? Bom, aí a inflação do Brasil, né? O acumulado em 12 meses foi para 5,48%, né? Vem só aumentando. Triste, né? A de fevereiro tinha mostrado que foi a maior dos últimos, acho que 20 anos, nem lembro. De fevereiro, agora a de março foi muito puxada pelos alimentos. Isso é ruim para o governo, porque a maioria das pessoas vê a inflação como o preço que aumentou no mercado. É onde o cidadão comum realmente vê, né, o efeito da inflação. Quando os alimentos aumentam de preço, é realmente preocupante para qualquer governo que está no poder, porque é um sintoma direto onde as pessoas realmente estão vendo ali dia a dia a alta dos preços. E aí, galera, essa notícia aí, Alckmin defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. Assim, sinceramente, nos Estados Unidos existem vários índices de inflação, né? Tem PCI, CPI, tem o Core Inflation, né? Vários índices, né, para medir. Alguns eles usam certos itens, alguns usam outros, e realmente tem um dos índices que eles tiram energia, tiram alimento, porque dizem que é mais volátil e só para ter um controle mais real da inflação que está acontecendo. Agora, sinceramente, você acha que o Alckmin está realmente querendo imitar os Estados Unidos? Ou você acha que ele está querendo mascarar esse aumento de preço dos alimentos que teve aí em março, né? Muita coincidência, né? E que deve seguir tendo. Só um comentário, né? Vocês façam uma avaliação, mas a notícia é essa, né? Aí taxa de desemprego, né? Aquela coisa. Parece baixa, mas a gente tem aquele problema da contabilização da galera que recebe Bolsa Família. Segundo os dados, aumentou um pouco aí desde novembro. Em fevereiro foi para 6,8%. Uma notícia interessante, né? Taxa de desemprego entre jovens é o dobro do grupo acima dos 30, né? Isso tem muitos fatores, né, pessoal? Assim, eu tava lendo, as notícias falam muito sobre qualificação, falta de experiência, né, que está sendo cobrada. Agora, também acho que é muito aquele problema da Gen Z, né, que o pessoal tá falando. Nova geração tá complicada, né? Você vê aí várias notícias de gente que vai com o pai, a mãe pra entrevista de emprego, senta do lado. Eu realmente não acho que é só qualificação e falta de experiência. Eu acho também que é muito da postura profissional e muito da personalidade da educação que vem de casa, né, da criação da pessoa. E as novas gerações estão sofrendo muito com isso, assim, sofrendo quem tá em volta, né? Mas eles estão sendo muito atingidos por essa nova onda da cultura woke, né? Todo mundo tem que ser igual, igualdade social, antimeritocracia, né? Condenadores do capitalismo, né? Do trabalho esforçado. Então, acaba acarretando nisso, né? Aí muita gente desempregado jovem, que mais?
A avaliação do governo aí continua ruim, né? Menos pior do que a última do de fevereiro, né? Que estava 41% avaliou como ruim ou péssima, agora é 38%. Agora com a alta do preço dos alimentos, com a alta da inflação, talvez piore ainda mais. Vamos seguir acompanhando e ver o que vai acontecer. Aí a notícia, né? 29% avalia o governo Lula como ótimo ou bom e 38% como ruim ou péssimo. E agora vamos falar dos Estados Unidos, né? A potência aí. E aqui é que vai estar o highlight do vídeo, né? A turbulência toda que aconteceu aí nesse mês, das tarifas do Trump, a repercussão no mercado. Vou mostrar tudo agora para vocês. Aí as bolsas, né? Vocês podem ver que foi sinistro. S&P 500 aqui caiu quase 5%. Nasdaq mais de 5%. As empresas pagadoras de dividendo 5% também. Ou seja, todo mundo caiu praticamente 5%, que é muito para cair no mês. Teve dia que caiu mais que isso, né? Quem acompanhou sabe que assim que teve o anúncio lá das tarifas, teve dia muito volátil ali. Acho que caiu uns 6% aí na Nasdaq, ou mais 7%, sei lá. Mas aí no mês ficou isso aí acumulado, né, agora. Mas aqui no ano, vocês podem ver, a Bolsa Americana tá em alta, né? Tanto o S&P 500 como o Nasdaq, como os pagadores de dividendo. O mercado estava muito supervalorizado, né? Muita gente está considerando isso mais que tudo uma correção de valores da bolsa para voltar à normalidade. É a notícia, né? Como eu falei, medo de recessão nos Estados Unidos. Após tarifaço de Trump, implode bolsas pelo mundo. Aí, hora de comprar a bolsa americana na baixa. Para ser ao som dos canhões, o S&P 500 precisaria chegar aos 4.800. Ou seja, essa notícia está falando que a bolsa americana pode cair ainda mais, né? E realmente, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o Price Earnings Ratio, né, o PL do S&P 500. Vocês vão ver que não tá tão barato assim. Assim, caiu muito, parece com oportunidade, né, promoção. Eu tô comprando, não vou mentir. Mas não tá tão barato assim ainda, se você comparar com como já teve há uns poucos anos atrás, né? Então, realmente a bolsa estava muito supervalorizada. Eu tinha falado isso aqui nos últimos vídeos. E agora tá começando a corrigir bem, né? Com essa queda aí mais forte. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, aí, Bolsa dos Estados Unidos perdem 10 trilhões de dólares desde posse de Trump, né? Só nos 3 dias de pregão desde o anúncio das tarifas recíprocas, mais de 6 trilhões, né? Obviamente, né, pessoal, assim, isso não tem consequência direta ainda com os lucros das empresas. É basicamente medo e incerteza do mercado, né? Que é uma das piores coisas que pode ter no mercado é incerteza, né? Insegurança. É por isso que a Bolsa Americana caiu tanto aí nos últimos meses, né? Principalmente nos últimos dias agora, por causa dessa incerteza que está sendo gerada pelas todas as tarifas que o Trump está colocando. Obviamente que em longo prazo isso tende a melhorar o mercado americano, né? Senão ele não estaria tomando todas essas decisões. E vamos ver, né? Porque na política a realidade é que assim as boas decisões têm uma repercussão ruim no curto prazo e boas no longo prazo, né? Obviamente, para o livre mercado é ruim tarifa, né? Não vou defender aqui falando que, nossa, é bom. Mas óbvio que tem muito jogo aí político, né? Questão de poder mesmo. Então vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas por enquanto, muita queda no mercado americano, devido às tarifas. Aí o índice de medo e ganância do S&P 500 continua em medo, né? Devido a toda essa queda, não podia ser diferente. E como eu mostrei para vocês, pessoal, olha só. O índice preço-lucro, né? Price Earnings Ratio, P/E Ratio, do S&P 500. Se você comparar aqui no gráfico que eu coloquei aqui de antes de 2017 até agora, você vê que tá na média, né? Tá até um pouco acima, eu acho. A média mesmo seria 24,81, segundo o gráfico. E agora tá em 25,72, ou seja, tá ficando no preço médio dos últimos anos, o S&P 500. Não é que tá barato ainda. Botei aqui na direita o gráfico mostrando dos últimos meses. Aí você vê que realmente ficou mais barato. Mas estamos no caminho aí para ficar bem atrativo, né? É hora de começar a comprar aos poucos, né? O mercado deve fazer essa barriga agora e tem que aproveitar para aportar bem nesse momento, né? Aportar sempre, né? Mas se você tiver uma reserva, pô, sei lá, eu invisto R$ 500 por mês e tenho, sei lá, 3 mil, 4 mil separado, a empresa paga um 13º metade no ano, sei lá. Cara, aproveita esse momento de mercado
faz os seus 500 por mês e bota desses, sei lá, se você ganhou mais 5 mil, você bota aí, sei lá, mais 1.000 por mês aí nos próximos 5 meses. Eu faria isso, entendeu? Não é uma recomendação, mas eu faria isso, eu faço isso, inclusive, quando eu recebo um dinheiro a mais, além do meu aporte, né? Mensal comum. Próximo aí, taxa de juros dos Estados Unidos, né? US Fed Fund Interest Rate. O consenso do mercado era manter a taxa de juros e manteve realmente. Próxima reunião, 6 e 7 de maio, né? Acho que a primeira queda na taxa de juros deve ser nessa reunião e a outra até o final do ano. É notícia, né? A Fed deixa a taxa de juros inalterada e mantém a previsão de corte na taxa de juros para 2025. A inflação dos Estados Unidos, né? Caiu bastante, né, nesse mês, ao contrário do que está acontecendo no Brasil. Foi até abaixo do esperado, e como diz a notícia. E isso é muito bom, né? Como eu falei da última vez também, para os Estados Unidos, essa baixa na inflação é o principal sinal para baixar a taxa de juros, né? Que consequentemente depois ajuda muito todas as empresas, o mercado. Ainda tem o efeito, né, das tarifas, o efeito real, né, não só do medo das tarifas nos preços das coisas, né? Vamos ver se vai voltar a aumentar a inflação, mas por enquanto está indo bem, está baixando, então o Fed tem motivo para continuar baixando a taxa de juros. Vamos ver como é que vai ficar aí. Aí a notícia, né, em que a inflação caiu mais do que esperada, para 2,4% em março, né, o acumulado aí dos 12 meses. Taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu um pouquinho, né, isso é bom que suba um pouquinho, né, não descontroladamente, porque subindo um pouquinho quer dizer que é outro motivo para o Fed poder baixar a taxa de juros, né, menos emprego, menos consumo, menos inflação, né, menos demanda, menos inflação. Aí a notícia, né, falando que a economia americana agregou 228 mil trabalhos no último mês, mas a taxa de emprego aumentou um pouco. E aí, conclusão, né? Foi um crash, vai cair mais, e agora o que fazer? Cara, na minha opinião, não é um crash. Um crash é quando vai muito baixo tudo. É como eu mostrei para vocês aí, o Price Earnings Ratio, né? O preço-lucro das empresas tá num preço normal ainda. A real é que estava muito tão supervalorizada que agora parece que tá muito barato, mas foi uma correção. Mais do que um crash, para mim foi uma correção. Né? Vai cair mais? Eu acho que sim, porque ainda a gente não sabe o efeito das tarifas. Taxa de juros ainda tá alta, tá caindo, mas ainda tá alta, né? Vamos ver daqui para frente, o mercado vai começar a precificar melhor, né? Juntando esse questão da taxa de juros com as tarifas. Mas eu acho pessoalmente que ainda vai cair mais, né? E agora o que fazer? O que eu sempre digo, invista pouco a pouco. Vai investindo pouco a pouco. Dollar cost average, melhor técnica de investir, né? Escolha sua estratégia e faça aporte todo mês, constante, né? Se cair um dinheiro extra, aproveite para investir nos momentos bons, né? Sempre fica ligado aqui no canal que eu sempre vou estar fazendo esses comentários. Agora é um momento bom para começar a botar um extra, né? Pouco a pouco, porque a bolsa tá ficando num valor mais justo, né? A americana. A brasileira tá barata já há um tempo, mas, pô, bolsa americana é qualidade, né? Dificilmente fica barata, então quando fica barata, tem que aproveitar. E mais notícias pelo mundo, sempre trago também coisas mais do globo, né? Não somente Brasil e Estados Unidos. A inflação na zona do euro baixou, isso é muito bom para a Europa também, porque foi o ciclo econômico da Europa, né? Inglaterra também, que não é mais zona do euro, ficou muito parecido com os Estados Unidos, né? Na época da pós-pandemia, aumento de juros, os dados de inflação, até numericamente foi muito parecido, não só numericamente, como o tempo em que as coisas foram acontecendo. E aí na zona do euro não está diferente, né? A inflação de novo baixou, né? Na casa dos 2%, e a pouco estão baixando os juros lá também. Aí as notícias, né, isso aí não podia deixar de falar. Vocês já devem ter percebido que Estados Unidos e China estão numa guerra tremenda e tarifária, né? Então, a China avança com estratégia para reduzir a importância do dólar, né? China registra crescimento acima do esperado antes da guerra tarifária de Trump. E China amplia a retaliação ao tarifácio e impõe novas barreiras a produtos dos Estados Unidos. Todas as notícias aí mostrando... Teve toda a questão também quando os Estados Unidos divulgou, né, a tarifa recíproca, China voltou a aumentar e Estados Unidos aumentou de novo e ficou nessa guerra. Acho que tem até tarifa aí que foi falada de mais de 100%, uma loucura. Vamos ver onde é que isso vai acabar. Aí notícia da Argentina, né, nosso vizinho, importante saber também. O pessoal sempre fala da Argentina porque é um país, assim, digamos que é a nossa concorrência geográfica. É bom a gente saber o que está acontecendo lá,
porque muitas vezes é um mercado que a gente está disputando com a Argentina, ou que a gente pode compartilhar com a Argentina, né? Então é interessante saber sempre, né? E tomar como exemplo. Então aqui a gente tem a questão do câmbio, né, que na Argentina era controlado pelo governo anterior, o dólar blue e o dólar oficial. E agora foi anunciado o fim. Caputo aí anunciou o fim das medidas de controle ao mercado cambial. Caputo é o ministro da Economia hoje na Argentina, do governo Milei, e isso já animou muito o mercado, né? Porque, ou seja, quer dizer que obviamente se nota que está existindo um liberalismo econômico maior, né? Isso é tudo que um empresário, que um investidor quer para um seu investimento, né? E isso é muito bom para a Argentina, vai fazer muito bem para no médio e longo prazo aí. Torcer para esses resultados virem o mais rápido possível, né? Porque eu acho que o Milei é um cara bom. Se continuar com outro mandato na Argentina, diria até que a Argentina tem grandes chances de se equiparar bem com a gente aí economicamente. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Brasil tome como exemplo se der tudo bem na Argentina. Aí a frase final, né? Time in the market beats time in the market, né? Opa, escrevi errado aí, botei market, mas tudo bem, agora já foi. Essa frase é justamente, né, pra gente tomar como o norte, tá investindo sempre aos poucos, como eu falo, sempre falo isso. Apesar de agora aparecer um momento, nossa, vamos investir, vamos botar muito dinheiro, que caiu muito, né? Cara, eu sempre informo vocês para você estar informado não só como investidor, mas também como cidadão. Essa também é uma missão minha, né? Conscientizar você do que está acontecendo. E, cara, a filosofia de investimentos não tem que mudar tanto, né? É sempre investir gradualmente, mês a mês, ali o seu valor e se manter dentro do trilho, se manter no jogo. Que como a própria frase fala, o tempo que você fica no mercado, o tempo que você fica no jogo, vale muito mais do que você está querendo adivinhar a oportunidade do século, né? E querer multiplicar seu dinheiro por um valor absurdo em um período de tempo pequeno. É difícil, pouca gente faz, não caia nessa porque é pura sorte. Você tem que buscar sempre estar investindo para ganhar dos lucros das empresas, né? Não da especulação do valor do preço da que a ação está sendo negociada. Não faz nem muito sentido isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Faço esse vídeo todo mês para atualizar vocês do que está acontecendo na economia. Acho que essas informações são, assim, as básicas, e não digo básicas menosprezando, básicas porque são as fundamentais. É bom você saber isso, e você também não precisa saber muito além disso, para você ser um investidor sensato, e até mesmo se você não está afim de investir, ou já tem sua filosofia, já sabe de tudo, só para ficar informado do que está acontecendo no mundo. Eu acho muito interessante você me acompanhar. Então, se gostou, dá o like, se inscreve no canal, me ajuda bastante. E até a próxima. Valeu!